Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema são os quadros demenciais. Olá, você que tem nos acompanhado no nosso programa Ciência e Espiritualidade, seja bem-vindo aqui na TV Mundo Maior. Nós vulgarmente falamos quando o velhinho, o vozinho, ele começa a ter algumas alterações de comportamento, nós dizemos que ele já está esclerosado. Essa palavra que vem de uma doença chamada aterosclerose e que é uma das causas de demência senil, é apenas um aspecto de um grupo de possibilidades que é a chamada demência senil. Por que será que o idoso vai fazer esses seus distúrbios cognitivos, esses distúrbios de comportamento? O que acontece com a sua memória, com a sua capacidade de raciocínio? E o que nós podemos fazer a respeito disso? Tem como prevenir? O diagnóstico é importante. O que nós podemos fazer, nós que ainda estamos numa idade mais nova, ou mesmo o idoso que goza de sua saúde psíquica em plenitude, o que ele pode fazer para evitar ou para prevenir a demência senil? É isso que nós vamos discutir hoje com a geriatra, a doutora Alessandra Graneiro, que faz parte também do grupo da Associação Médico Espírita de São Paulo, que tem feito muitas pesquisas com relação à medicina e espiritualidade. Vamos à entrevista. Para falar sobre os quadros demenciais, estou com a geriatra Alessandra Lamas Graneiro, que faz parte também do grupo de estudos em envelhecimento da Associação Médico Espírita de São Paulo. Bom, Alessandra, muito obrigada por estar aqui conosco, falando um pouquinho mais sobre os quadros demenciais. Bom, e o que a gente pode entender por demência? A demência, ela é uma síndrome caracterizada pelo declínio cognitivo persistente, né? Então ele é persistente e que leva a um prejuízo para a pessoa, né? Seja ele social, de trabalho e independente do nível de consciência. Então, quais são esses quadros demenciais que a gente pode mais comuns de serem encontrados? Dentro das síndromes demenciais, a causa mais comum é a doença de Alzheimer mesmo, mas ela é dividida em possivelmente reversível, que é em torno de uns 5%, e as irreversíveis, que fica dentro de 95%. Então, o número, né, de irreversíveis é muito alto, não? Sim. E ao mesmo tempo, né, quando você tem 5%, você já pode ter uma esperança, então, né? Não é um quadro totalmente fechado, não? Na verdade, como ele é potencialmente reversível, a maioria dos casos, quando a gente pega, ele já está irreversível, certo. Porque já perdeu tempo de tratamento, muitas vezes. Certo. E como que as pessoas podem, então, fazer um diagnóstico correto, né, de um quadro demencial? Porque muitas pessoas falam, você está com isso, mas na verdade é uma gama de coisas que pode surgir aí, não? Sim, sem dúvida. Por exemplo, dentro do quadro reversível, a gente tem por causas tóxicas, pode ser por medicação, por exemplo, os benzodiazepínicos, aqueles calmantes que muitas vezes os idosos usam à noite por insônia. Infecciosa, então temos HIV, sífilis, pode ser causa. Metabólica, o hipotiroidismo. Então, assim, deficiência de vitamina B12, por exemplo. Então, para a gente fazer um diagnóstico de síndrome demencial, a gente pede uma série de exames para ver esses dados, né? Então, como a pessoa está, função renal, função hepática, tudo isso pode levar a um déficit cognitivo. Associado a isso, nós fazemos testes cognitivos. Um exemplo é o mini exame do estado mental e um exame de imagem, que pode ser ou tomografia ou ressonância magnética. Certo. Com base em todos esses dados, a gente chega a um diagnóstico. Nossa, então, o que pode, né, desencadear um quadro desses são vários fatores, né, como você mesma citou, infecciosos, quadros também tóxicos, né? Então, isso
pode predispor a um aparecimento não só na terceira idade, mas até antes? Na verdade, não tem uma idade exatamente de aparecimento, mas é muito mais prevalente no idoso, né? E quanto mais idoso, né, maior. Então, aumenta, por exemplo, com 60 anos, a porcentagem de 2 a 3%. Com 80, já vai para 8, 9%, dependendo da localização. E o que desencadearia, né, essa alta da porcentagem de uma faixa etária para outra? Então, como o predomínio, a causa maior é da doença de Alzheimer, a prevalência da doença de Alzheimer aumenta com a idade. Ah, certo. Bom, e né, conforme você havia comentado um pouquinho antes, então, dentro desses quadros, né, são 5% potencialmente reversíveis e 95% irreversíveis. Então, pode-se falar que há um tratamento? Algum tratamento para esses quadros demenciais? No que diz respeito a tratamento, a gente poderia dizer que existe uma cura ou só uma melhora do quadro clínico? Uma melhora. Uma melhora. A menos que tenha, por exemplo, um hipotireoidismo, você trata o hipotireoidismo, a pessoa melhora. Mas a porcentagem é muito, muito pequena. Dentro dos irreversíveis, o tratamento visa uma melhora de qualidade de vida, às vezes consegue uma melhora cognitiva, mas o princípio do tratamento é tentar melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Certo, né? Para não deixar o quadro também causar prejuízos, né? Exatamente. Certo. Bom, Alessandra, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos já já.